uma breve meditação nessa noite, ou nessa manhã, a respeito desta carta, né? Carta a Filemon. Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso em Roma, e ele escreve essa carta justamente para interceder, né, pelo seu filho na fé, Onésimo. E diz assim, né, a palavra do Senhor, Paulo começa dizendo que ele era prisioneiro de Cristo Jesus. E aí ele cita aí o nome de Timóteo e escreve essa carta para Filemon, que era um colaborador, né, era alguém muito especial na obra do Senhor, e também a irmã Áfia, que aparentemente se apresenta aqui como se fosse a esposa de Filemon, né? E o interessante aqui também é que ele endereça essa carta também, a carta é endereçada também à igreja, né, que está em sua casa. Então, primeira informação aqui, Paulo prisioneiro. Veja que Paulo, ele estava escrevendo essa carta para fazer um pedido a Filemon a respeito de Onésimo, que era um escravo de Filemon e que estava preso. E quando ele escreve essa carta, com esse propósito, ele se apresenta aqui também como prisioneiro, né? Junto com Onésimo, ele também estava preso. E ele diz aqui que não só ele estava ali naquela situação, mas tinha os companheiros dele também, que era Timóteo. E aí ele começa dizendo ao amado Filemon. Veja que Paulo, ele usa aqui um meio para tratar do assunto ao qual ele vai tratar nessa carta, mas ele vai dando ênfase aqui quem ele era, quem era Filemon, né? E a importância deste homem na igreja ali de Colossos, né? E ele diz aí que havia uma igreja na casa de Filemon. E ele diz aí que ele era cooperador, né, colaborava ali com Paulo, e diz a palavra do Senhor também aí que ele era aquele que animava a igreja, os santos eram incentivados através dele. Então, queridos, o que é que nós vemos aqui logo no início dessa carta, né? É que a igreja do Senhor, ela é formada por uma variedade de pessoas, como nós vimos domingo passado, na carta de Tito, capítulo 2, toda igreja, ela tem suas classes, né? Tanto social, como também de idade. E o evangelho, ela quebra, né? O evangelho, ele quebra as barreiras e faz com que a igreja do Senhor, ela seja formada, como o próprio Paulo diz, de grego, gentios, né? Não importa, né, se era romanos, todos eram formados assim como nós também hoje, né? E o que nós vemos aqui na vida de Filemon é que esse homem era um homem dedicado, ele era um homem de posses, veja que ele tinha escravo, era um homem de posses e ele colaborava, né, no ministério da igreja da sua época, né? E ao ponto de ter na sua casa as reuniões da própria igreja. Ele diz aí a igreja que está em sua casa. Então, primeiras informações é que eram homens dedicados, tanto Paulo como Timóteo, como também Filemon, a própria Áfia, Arquipo também, todos eles eram homens, e inclusive uma mulher citada aqui, que se dedicavam à obra do Senhor. Eram pessoas que amavam a Cristo, amavam a igreja, viviam no seu dia a dia, mas não tirava a visão do reino, né? E é justamente isso, queridos, que é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela é formada por variedade de pessoas, mas com o propósito de servir ao Senhor, se dedicarem ao Senhor, né? Ter as suas vidas voltadas para o reino, voltada para a glória de Deus. E aqui nós encontramos, né, esses personagens, logo no início aqui desta carta. E aí o apóstolo Paulo,
ele diz aqui: graça e paz a vós outros da parte de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Quase todas as cartas de Paulo, Paulo se apresenta dizendo quem ele era, e logo em seguida ele faz a declaração que a graça e a paz da parte de Deus esteja com a igreja. Por quê? Porque a igreja, ela é do Senhor. E quem é que dá essa paz? Quem é que conduz a igreja? É o próprio Deus, né? Então, que a paz de Deus esteja sempre no meio da igreja. Isso era uma oração que Paulo sempre fazia, né? E aí depois ele diz, versículo 4, que sempre nas orações que ele lembrava, né, de Filemon, ele diz aí que estava ciente da fé de Filemon, né, e que tens para com Cristo, né, e todos os santos, e ele diz, versículo 6, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente do pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo, pois, irmãos, tive grande alegria e conforto do teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimados por teu intermédio. Olha só, queridos, o que esse homem fazia? Ele contribuía na obra do Senhor, ele recebia a igreja na casa dele, e através dele, a igreja, diz aqui, né, que era reanimada, né? Os santos, eles eram reanimados. Nós sabemos que quando uma pessoa ela se dedica à obra do Senhor, ela além de aproveitar os momentos, né, com Deus, né, de desfrutar da comunhão com Deus, essa pessoa ela termina sendo instrumento nas mãos do Senhor para animar e para levar salvação a outros. E isso foi naquela época, na época de Paulo, e foi na história da igreja e é hoje. Se essa igreja hoje existe, né, por quê? Porque Deus nos levantou, né, com a nossa fé, com o nosso ânimo, e foi agregando, né, muitos outros irmãos, e hoje nós somos uma igreja. Por quê? Porque essa igreja, ela é a igreja do Senhor, e através uns com os outros, né, uns com os outros, e assim nós vamos reanimando, nós vamos fortalecendo, e assim a igreja vai crescendo e amadurecendo, e foi isso que aconteceu ali. E Paulo diz aqui, versículo 7, pois, irmão, tive grande alegria, né, e conforto no teu amor, né? Então, veja que esse homem, ele amava a igreja, e é isso, queridos, que traz conforto aos corações uns dos outros, é esse amor que há entre nós, esse amor da igreja. Nós não somos chamados para ser membro de uma igreja e vivermos no particular, individual, sem se envolver uns com os outros. Não, todos nós somos chamados para nos envolvermos e contribuirmos também na obra do Senhor, né? Quando nós temos essa consciência que nós fomos chamados para contribuir financeiramente, para nos envolver, né, na obra do Senhor, são valores, são princípios que nós jamais podemos deixar de viver. E aqui nós aprendemos justamente com esses amados aqui. Paulo diz que tinha uma grande alegria, porque ele era confortado pelo amor daquele irmão, e os irmãos eram reanimados, né? Cada um ali, a fé ia ser fortalecida por intermédio deste homem. Então ele era um instrumento de Deus, ele era uma referência ali naquela cidade, naquela igreja, né? Na igreja da cidade dos Colossenses, né? E aí, diante disso, querido, depois que ele faz essa abertura, né, de que Filemon realmente era um instrumento de Deus, que realmente Filemon era um homem de Deus, ele agora vai tratar aqui do assunto que é a intercessão que ele vai fazer por Onésimo. Mas vamos ver quem era Onésimo, né? Onésimo, a Bíblia diz aí que ele era um escravo, ele morava na cidade de Colossos, ele era escravo ali de Filemon, e ele foge, ele deixa o seu senhor e foge. Irmãos, aproximadamente 2.000 quilômetros, né, da cidade de Colossos para Roma. E ele foge justamente para Roma, aonde Paulo está. Alguns dizem, tem a ideia que ele procurou Paulo, mas outros dizem que ele foi preso e caiu justamente na prisão de Paulo.
não fica muito claro como que ele chegou até Paulo, mas o importante é que ele chegou. Esse escravo fugitivo, ele sai da casa de um homem de Deus, ele sai de um lugar onde existia a igreja do Senhor e foge. E alguns dizem que até saiu não só fugindo, mas também da ideia que ele roubou, né? Porque Paulo depois fala aqui, né? Se ele te deve alguma coisa, coloca na minha conta. Então é como se ele tivesse roubado também, né? Então ele pratica o mal e ele foge da cidade dele e vai para Roma. Por que Roma? Era um lugar, era a capital do império, uma cidade grande, e aonde poderia se esconder ou viver uma vida sem ser pego, né? Mas o que nós encontramos aqui é justamente a mão de Deus na vida de Filemon e também de Onésimo. Veja que Filemon tinha perdido, né? Perdido um escravo, perdido também algo que o escravo tinha levado, mas Deus, através da sua graça, restitui, né, esse escravo. E outro benefício aqui foi da própria vida de Onésimo, né? Ele deixa os irmãos, deixa a casa do seu Senhor, deixa a igreja e foge. Mas o Senhor o alcança justamente através de Paulo, né? Ele é alcançado através do ministério de Paulo. E assim ele foi alcançado e ele se converte, né? Ele foi convertido ali junto com Paulo, ali naquela prisão. Veja, queridos, que como Deus trabalha, né? Deus, ele está sempre ao nosso lado, diante das nossas percas, o Senhor vai tendo misericórdia de nós e com a sua graça ele vai nos restituindo, né? Ele vai nos abençoando. E também ele vai alcançando aqueles também que trabalham conosco, através do nosso testemunho, através das nossas vidas. Deus vai alcançando pessoas que convivem com aqueles que são dele. Então veja a importância, primeiro, de nós sermos pessoas realmente que dá testemunho, como foi o caso aqui de Filemon, né? Era um homem de Deus que tinha escravo, mas que ele dava um testemunho, e um testemunho realmente de homem de Deus, ao qual nós encontramos aqui na carta. E Onésimo agora estava ali, né? E Paulo escreve justamente para interceder pela vida de Onésimo diante de Filemon. Filemon, como dono de escravo, ele poderia muito bem mandar prender, mandar bater em Onésimo, podia fazer porque ele era o dono. Mas o cristianismo, ele quebra essas barreiras. Foi justamente por isso que Paulo intercede por Filemon, para que agora, por Onésimo, para que Filemon recebesse Onésimo não mais como escravo, né? Não mais como escravo, mas como irmão, né? E agora ele diz aí no versículo 16: receba não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. O apóstolo Paulo, ele faz um pedido, ele pede, mas ele usa aqui justamente o evangelho para fazer esse pedido. Ele usa os princípios de Deus, os princípios do Senhor, para que Filemon recebesse aquele escravo, não apenas agora como escravo, mas agora como um irmão, e um irmão caríssimo. Por que caríssimo? Porque foi alcançado pela graça, que é uma riqueza de Deus para a humanidade. E através dessa graça do evangelho, esse irmão foi alcançado, e agora Paulo, né? E outros irmãos também que foram, porque dizem, os historiadores comentam que essa carta ela foi junto também com a carta aos Colossenses, foi ao mesmo tempo que Paulo escreveu, e essas cartas chegaram ali na cidade de Colossos. Mas o que nós vemos aqui é essa barreira que é quebrada, né? Essa barreira que é quebrada, não importa a classe, não importa a condição, não importa a cor, não importa quem é o ser humano, todos diante de Deus são iguais. É isso que Paulo está mostrando aqui, que ele como apóstolo, Filemon e o escravo Onésimo,
eram todos iguais diante de Deus. E é isso, queridos, que o Evangelho faz conosco. Ele faz de nós pessoas iguais. Todos nós aqui somos iguais, porque todos nós somos Cristo, somos de Cristo, e Cristo nos alcançou da mesma maneira, né? Da mesma maneira que alcançou um, alcança o outro, pela graça. Aqui ninguém tem méritos, né? Nenhum de nós aqui existe mérito. Os méritos é de Cristo, e foi justamente isso que aconteceu ali, tanto com Paulo. Nós sabemos que Paulo foi alcançado pela graça, como Filemão também, e o próprio Onésimo. Então, ele usa justamente para mostrar para Onésimo que ele deveria receber esse irmão, agora não mais como escravo, mas como esse irmão caríssimo, né? E ele diz, versículo 17, se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Olha o amor de Paulo para com esse filho Onésimo. Ele diz, olha, se você me considera, você tem um amor por mim, e ele declara aqui, né, no versículo 7, né, que ele foi confortado pelo amor, né, de Filemão, e ele diz, por esse amor que você tem por mim, agora recebe esse meu filho na fé. Veja, queridos, que Paulo, ele usa estratégicas, mas não é estratégia carnal, mundana, não, ele usa estratégia divina para tratar desse assunto. E esse deve ser o nosso objetivo, o nosso alvo. Tratar os dilemas da igreja, tratarmos os dilemas da nossa família, sempre na base do Senhor, e não na força, não no grito, não achando que nós somos capazes. Não. Toda a orientação, a Bíblia, ela é completa. Ela nos ensina de todas as maneiras. Por isso que Paulo fala para Timóteo, ensina, porque ela vai te fazer melhor, porque ela é útil, né? Ela é útil para fazer que o homem de Deus seja perfeito e aperfeiçoado em toda boa obra. Então veja que Paulo, ele usa a estratégia, mas sempre bíblica, sempre voltada no padrão de Cristo. E aí ele usa aqui justamente o amor, dizendo, tu me amas, né? Então receba o meu filho, que era um escravo, mas agora é um irmão. Irmãos, então aqui nós aprendemos várias lições, né? Nós somos iguais diante do Senhor. Nunca queira achar que você é melhor do que ninguém. Nunca queira, né? Sempre faça com que as pessoas que trabalham com você, as pessoas, seja na sua casa, seja onde for, que elas sejam tratadas como pessoas iguais a você, né? Esse princípio é o princípio de Cristo. Ele alcançou todos nós fomos alcançados com a mesma graça, para que nós possamos assim cuidar e amar uns aos outros, sem fazer distinção de quem é a pessoa. E aqui, Paulo, ele diz, né, que ele escreveu essa carta com seu próprio punho, né? E ele diz ainda que ele pagaria qualquer conta, né, que viesse a acontecer. Ele diz aí, o versículo 18, se algum dano te fez, né, ou te deve alguma coisa, coloca na minha conta, porque eu vou pagar, né? Então, Paulo, ele assume aqui também se havia algum débito ali daquele escravo fugitivo, para que Filemão não tivesse motivo de ficar com queixa, né? Dizendo que não ia receber porque ele deu prejuízo, não ia receber porque ele era um escravo. Não, Paulo trata realmente como deveria ser tratado. E aí ele diz mais, versículo 20, sim, irmãos, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração em Cristo. Receba, né? Eu recebo esse benefício no Senhor. Veja que ele está tratando aqui, dizendo, olha, tu és um servo de Deus, ele já mostrou quem ele era, né? Um homem de Deus, um líder da igreja, e agora ele diz, recebe, né, no Senhor, e ele diz, eu quero receber esse benefício, e Paulo está dizendo, e eu quero ser reanimado, né, diante do Senhor com essa decisão. Então, amados, que Deus nos abençoe, que nós possamos assim também fazer parte dessa igreja, assim como esses membros aqui, nós encontramos aqui,
fizeram parte da igreja no passado, e nós hoje também estamos fazendo parte desse dia, um dia de assembleia, vai ficar em ata, né, a nossa história, né, a história dessa igreja, ela está sempre sendo contada, e essas atas vão ficar aí, né? Outras gerações vão vir e vão encontrar. Por exemplo, tem muitas igrejas presbiterianas hoje que têm mais de 100 anos, né? A igreja de Pinheiro, se eu não me engano, parece que é 115 anos, né? Belém tem uma igreja que é mais de 100 anos, e todas essas igrejas, elas tiveram seus inícios com pessoas como nós, né? E fizeram a história, né? E quantos já passaram por essas igrejas centenárias, né? E hoje está lá em ata, né? Muitas atas, né? Até a Luana estava falando agora que a igreja de Pinheiro tem um monte, foi tu que falou, né? Tem muitas atas, mas também 115 anos, né, meu irmão? Né? Mais de 2.000 atas, né? Nós estamos iniciando com as nossas primeiras, né? Mas a nossa história está sendo contada, irmão, e com certeza cada um de nós aqui fazendo parte da história dessa igreja. Então, agora eu estava falando com a Raílce, né? Ela foi entrando, eu digo, Raílce, tu faz parte dessa história aqui, né? Porque foi ela que me incentivou a estudar, né? Foi através dela que eu voltei a estudar. Quer dizer, depois vem a história do Jorge, né? Vem a formação, quer dizer, todo mundo vai se envolvendo, né? Aí ela falou, estava toda feliz, cadê ela aqui? Cadê a Raílce? Está ali, toda feliz, né? Porque hoje citei o nome dela ali, trazendo à memória o que ela fez. Então, queridos, cada um fazendo a sua parte. E hoje nós estamos aqui em assembleia, né? Vamos orar agradecendo a Deus pela sua palavra, que o Espírito de Deus aplique nos nossos corações e que nós possamos, né, na nossa geração, na nossa igreja, sermos instrumentos de Deus, como foi esses irmãos aqui, ali na igreja de Colossos. Pai, te agradecemos pela bênção, ó Deus, de podermos também estarmos fazendo história, assim como Paulo, Timóteo, Tito, Filemon, Onésimo, fizeram história no passado. Quantos servos teus fizeram histórias, ó Deus, nas igrejas que frequentaram, e nós estamos aqui também, Senhor, fazendo parte da história da tua igreja. Que nós possamos, ó Deus, assumir esse compromisso com responsabilidade, com amor, com dedicação, para que essa igreja, Senhor, seja uma igreja que realmente agrade ao Senhor, que seja uma igreja, ó Deus, que realmente venha ter, ó Deus, valores e princípios do teu reino. Nos abençoa com a tua graça, com a tua bondade, em nome de Jesus. Amém.